Shalom, shalom! Olá, meus amigos! Nesta nossa série de reflexão, nós estaremos compartilhando sobre o seguinte tema: 14 sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Referindo-se à volta do Senhor Jesus, será que temos nos preparado para este dia? Em nossa Bíblia encontramos diversos sinais e relatos que testificam e intensificam, sim, que o Senhor Jesus, ele breve voltará. A pergunta que nos fazemos é a seguinte: como estaremos nós no dia da volta do Senhor Jesus? Mais firmados, mais alicerçados ou enfraquecidos na palavra de Deus, no Evangelho da Verdade? Que com estes acontecimentos diários, eles venham a fortalecer a cada um de nós e que nada disso possa nos fazer nos esmorecer ou mesmo nos fazer afastar dos caminhos do Senhor. E dentre tantas promessas da vinda de Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus, meus amigos, nos faz uma promessa: há galardão para ser recebido segundo as nossas obras. Jesus, meus amados, ele não somente nos prometeu que viria, mas que também há para nós um prêmio e que ele vem, porém, sendo que é cedo a sua vinda. A nossa pergunta aqui é: será que temos o aguardado? Será que temos verdadeiramente nos reservado e nos santificado para o grande dia que ninguém sabe qual é, o dia da sua volta? O nosso primeiro sinal da vinda de Jesus são eles: terremotos, fomes, pestes e guerra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 6 ao 8. O texto, ele vai nos dizer assim, desta maneira: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Compartilhando esta palavra de Deus, nós aprendemos que neste mundo haverão sim muito mais que dias ruins e muitos dias difíceis, mas dias de intensas tribulações. Mas ainda com tudo isso se cumprindo, ainda há uma palavra de Deus para todos aqueles que se preparam para a volta de Jesus. Tenham bom ânimo, eu venci. O nosso Senhor Jesus, ele venceu. E a palavra é: não vos assusteis, ainda não é o fim. Meus amados, ainda há esperança, e o nosso segundo sinal da vinda de Jesus é os surgimentos de anomalias celestiais. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Vários lugares onde nunca antes se falava sobre terremotos, nos dias atuais estamos vendo vários tremores de terra acontecerem naquele local. E o sol e a lua, eles já demonstraram estes tais sinais como foram escritos. Meus amigos, ainda que os homens eles não estejam anunciando, ainda que a humanidade ela não esteja proclamando a volta de Jesus, a natureza e o universo estão pregando para nós. Eles estão proclamando o grande dia do Senhor através de seus sinais. Meus amigos, será que temos estado atentos ao que a natureza tem nos anunciado? O terceiro sinal da volta de Jesus é o esfriamento do amor de muitos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Temos observado que apressadamente
homens e mulheres, todos têm endurecido o seu coração e o amor tem se esfriado e o ódio tem se manifestado dentro dos próprios lares. O quarto sinal da vinda de Jesus, surgimento de falsos cristos. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas louvado seja Deus, ainda que enganem a muitos, não serão todos, e que possamos não sermos enganados. E só há, meus irmãos, uma maneira de não sermos enganados: lendo e meditando as Sagradas Escrituras. O quinto sinal da volta do Senhor Jesus, seria a restauração de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 33 diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. A própria figueira, ela tem uma parábola, e ela testifica sobre o Senhor, e muitos creem no Senhor. Muitos que creem no Senhor Jesus Cristo sabem que os tenros ramos e folhas da figueira se referem à restauração de Israel. A figueira que a nossa Bíblia relata é Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor estará próximo. E todos de nós já tomamos o conhecimento que Israel já foi restaurado em 14 de maio de 1948. E essa profecia do retorno do Senhor foi cumprida. O nosso sexto sinal, nós estaríamos falando sobre a perseguição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Lucas capítulo 21, versículo 13, diz assim o nosso texto: e vos acontecerá isto para testemunho. Meus amados, ao final de tudo, ao final desta futura perseguição, vai valer a pena. E o nosso sétimo sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo será a apostasia da fé. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O oitavo sinal da vinda de Jesus: haverá traição e ódio. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 12 e 13, onde o texto diz: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão filhos contra pais, e farão morrer, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, ainda há salvação para todos aqueles que, em nome de Jesus, perseverarem. O nono sinal da vinda de Jesus Cristo é a chegada, o aparecimento do anticristo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Em quem nós temos crido, meu irmão?
Na mentira ou na verdade? Nos dias atuais, o que tem mais prevalecido? A mentira ou a verdade? O nosso 10º sinal: grande angústia, guerra, conflito em Israel. Todos esses sinais temos vistos acontecerem. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 24 diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos estiverem não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O nosso 11º sinal: escárnio dos não crentes. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos zombarão da nossa fé, simplesmente por ainda não terem visto o Jesus profetizado, não ter até nos dias atuais voltado. Mas uma coisa é certa: Jesus voltará. O nosso 12º sinal: perversidade generalizada, segundo a epístola de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Infelizmente, será e veremos dentro de nossas próprias igrejas isto tudo acontecer. Isso tudo tem se manifestado nos dias de hoje. O nosso 13º sinal: um tempo de grande tribulação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 21 ao 23 diz: Porque haverão então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhes deis crédito. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á a todo o povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo. Meus irmãos, a pergunta que nós fazemos aqui é: mediante as nossas condutas, eu e você, seremos ressuscitados para a vergonha ou para a honra? Para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno? Lucas capítulo 21, versículo 27 a 32 diz: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quanto estas coisas começarem a acontecer, olhai de cima e levantai as vossas cabeças,
porque a vossa redenção está próxima. Verso 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto e já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E o nosso 14º sinal da volta do Senhor Jesus, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim: E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus amados, que venhamos a realizar o ID, pregando o Evangelho a toda criatura, para que assim contribuamos com a vinda do Senhor Jesus. A pergunta que fazemos aqui é: você já falou sobre Jesus no dia de hoje? A quantas pessoas temos pregado sobre Jesus e não sobre as coisas deste mundo? Meus amigos, como estamos nos preparando para o dia da volta do Senhor Jesus? Temos estado atentos ou dispersos e alheios a todos os acontecimentos previstos e profetizados pela nossa Bíblia? Meus amigos, eu quero te convidar a guardarem essa reflexão em seu coração e a passarmos a não somente esperar, mas proclamar, que preguemos o dia após dia sobre este grande dia do Senhor Jesus, com alegria e com grande esperança da salvação. Não somente nós, mas também de toda a nossa casa, de toda a nossa família, de toda a nossa parentela. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de fazer a mais importante das perguntas. Você tem reconhecido o sacrifício de Cristo? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Caso não, faça assim desse jeito, orando assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, me cura, me liberta e me salva. E escreve o meu nome em seu livro da vida. Amém? Eu oro assim em nome de Jesus. Meus amigos, que o nosso bom Deus os abençoe e que você seja cada vez mais fortalecido na presença e na palavra de Deus. Eu quero também te convidar a inscrever-se no nosso canal, a curtirem as reflexões e a compartilharem as nossas mensagens. Ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.